Vamos chamar agora a nossa entrevistada de hoje, pedir desculpa a ela que nós atrasamos um pouquinho aqui. Nós hoje vamos entrevistar Maria Paz, que é uma escritora, é uma engenheira e é uma teóloga, vizinha aqui nossa da Paraíba. Ela acabou de lançar um livro, ela está com um livro chamado Prazer em Ser Humano, e nós vamos conversar com ela sobre esse livro. Bom dia, Maria Paz, satisfação tê-la conosco. É um prazer imenso. Olha aí, bom dia para Natal, lugar maravilhoso que amo muito. Você está onde? Qual é a sua cidade? João Pessoa. Ah, está em João Pessoa, ótimo, também gosto muito aí. Faça uma... Me diga, Maria Paz, por gentileza. Prazer em Ser Humano. Qual é o foco do livro? O que é que ele retrata? Olha, Jenny, a gente tem dentro de um livro tudo sobre o ser humano, no sentido de ser um manual para que a gente possa viver melhor. Então, que a gente tenha uma racionalidade sadia, que a gente saia desse espremido que a gente vive. Eu fiquei escutando vocês falando, saiu muito debate, saiu o pessoal se exaltando, então tanta polêmica. Por que será que a gente está nisso? Se a gente é um ser racional, se nós temos a racionalidade, cadê a nossa racionalidade? Então, é aí que a gente vê que nós, no cotidiano, estamos espremidos entre os circuitos cerebrais negativos, que nós já nascemos com eles, a espécie humana, durante a evolução, foi desenvolvendo circuitos, e o condicionamento ambiental, né? Que a gente conhece muito bem esse condicionamento, que vai formando a nossa memória, e de repente, Gênesis e Roberto, a gente não está mais tendo o livre-arbítrio. A gente está sendo jogado entre o condicionamento ambiental e os circuitos cerebrais. E como ir além disso? Foi aí que eu fui investigar. Porque desde pequena eu sempre pensei, minha nossa, o pessoal complica a vida é tão curta. A gente tem que fazer tudo para viver melhor, para ser mais fácil. Daí fui para a tecnologia, por isso sou engenheira de paixão. Cheguei ao grau máximo e vi que estava faltando o principal para a qualidade de vida, que é a paz. E essa paz só é construída com sinceridade e conhecimento, a partir do momento que nós conseguimos ir além dessa reatividade cerebral e das opiniões, né, desse me diz do dia a dia. Lá tem um lugar somente nosso. Sabe aquela música da Roberta Miranda? Então, estou indo agora para um lugar somente meu. Então, cada ser humano tem esse lugar. E é nesse lugar que a gente tem as ideias geniais, aquela criatividade disruptiva, que você não sabe de onde veio. É nesse lugar que você descobre o seu propósito de vida, porque trabalhar com um propósito de sua vida é tudo de bom. Como vocês aí na rádio, com esse programa maravilhoso, trazendo novidades, fazendo com que as pessoas se conscientizem. Então, isso é o quê? Trabalhar com um propósito é sempre um fluxo imenso de alegria, de felicidade. Quando você está fora do seu propósito, você está sempre correndo atrás, sempre tentando, se comparando, tentando ver se consegue alguma coisa. Mas no propósito é tudo de bom. Então, prazer em ser humano é isso. Redescobrir o gosto de ser humano e semear essa vida mais feliz, né? A felicidade possível dentro desse tempo tão pequeno de vida que nós temos. Paz, você deu uma explicação perfeita sobre o prazer em ser humano, mas nesse momento que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, que é um momento onde os extremos estão sempre se digladiando e a gente não consegue levar, às vezes, uma mensagem, as pessoas ficam rotulando que você é de um lado, que você é de outro. Há prazer em ser humano? Muito boa pergunta, Roberto. O que acontece é exatamente isso. Essas pessoas, elas não estão usando da sua racionalidade. Elas estão só reagindo. Eu disse isso porque fulano disse aquilo. Aí ele pensa que eu vou ficar por baixo. Aí ele vai ver. Então, isso são os circuitos cerebrais negativos que nós temos, que são importantes
importantes para a nossa evolução, né? Deu aquela questão da adrenalina, que você conseguia fugir das férias, etc. Mas agora a gente precisa construir uma sociedade diferente. Esse é o momento mesmo de um livro como esse. E eu vou dizer para vocês, eu gostaria de ter recebido esse livro quando cheguei aqui no planeta, porque teria muito, muito mesmo adiantado minha vida e não perdido tempo com bobagens. Veja só um detalhe, às vezes você está em um local, você sente uma mudança drástica de humor. Às vezes você está com a sua esposa passeando num parque, por exemplo, e você, de repente, ela fala alguma coisa, dá, de repente, uma virada no teu humor. Você diz, como é que pode isso? Gente, aquilo são emoções que a gente vai prendendo no nosso estoque de negatividade individual. Cada pessoa tem, todos nós fazemos. A gente chega a pensar assim, meu Deus, como que eu estou pensando isso? Minha nossa, por que eu falei aquilo? Então, na realidade, não somos nós no sentido de um ser humano pleno, um ser humano com interesse. Somos apenas o quê? Influenciados e pensando que os pensamentos cerebrais sou eu que estou pensando. Não é. Vou dar só um exemplozinho. Às vezes a gente fica como um disco. Sabe aquele tempo do disco? Então o disco ficou ali, volta e volta e volta na tua cabeça. Você fica preso naquele pensamento. É claro que aquilo não é você que está pensando. É simplesmente o circuito cerebral que está dando para você esse looping e gastando. Gente, gastando o quê? O teu precioso tempo de vida. Então, não vamos gastar nossa vida com esse disse-me-disse. Vamos construir paz. Vamos semear felicidade, porque a abundância, desde que a gente consiga entender isso. Hoje nós temos aí as máquinas, a inteligência artificial, que pode substituir o ser humano nos trabalhos periculosos, nos trabalhos repetitivos, de alto processamento de informações, que a gente não chega nem perto, nenhum ser humano chega perto da inteligência artificial nisso. Mas isso não há de ser um momento triste, onde as pessoas perdem o emprego. Ao contrário, é um momento de liberdade, de você sair de empregos que não são para o ser humano e conseguir o quê, gente? Conseguir uma coisa que é o Vale do Silício que está defendendo, a renda básica universal. Por quê? Porque a gente tem condição a nível de planeta, a partir do momento que a inteligência artificial ela gera muito menos resíduo, praticamente não há retrabalho, não há descarte, você tem alta produtividade e isso, desde que a gente aprenda a abrir o coração, gera a renda básica universal e aqui esse básico é o básicozinho mesmo, ou seja, Maria você Paz, tem o que comer, tem aonde morar. a gente vai agora para um breve intervalo, porque vem aí o repórter CBN, e na volta a gente continua conversando, inclusive porque tem uma pergunta que não sai da minha cabeça. Foram 6 anos de pesquisa e vivência. Eu quero saber se pesou mais a pesquisa ou mais a vivência. A gente vai saber isso depois do intervalo. 9h36, estamos de volta com o Bom Dia CBN, conversando hoje com a escritora Maria Paz, que lançou Prazer em Ser Humano. E eu deixei no ar que ela passou 6 anos entre pesquisa e vivência, e eu queria saber se o livro tem mais de pesquisa ou tem mais de vivência. Excelente questão. E aí eu vou dizer o seguinte, a gente chega um momento na pesquisa, porque foi tudo que vocês imaginarem, Platão, Santo Agostinho, os artigos científicos mais modernos, atuais que nós temos, tudo que tivesse a ver com essa busca existencial, que é o ser humano. Afinal, temos prazer, podemos ter esse orgulho de ser um ser humano, como viver melhor esse momento de vida. Então, quando a gente faz essa pesquisa, a gente vai o quê? Eu fui tecendo um bordado dourado com os saberes humanos. Esses saberes que, na atualidade, estão muito fragmentados, porque o método científico, que é maravilhoso, que eu amo, que proporciona essa tecnologia que estamos falando agora, esse método é necessário fragmentar. Gente, mas para descobrir esse lugar somente em sua interioridade, aí é o contrário, é
Teresa. Então, eu fui fazendo esse bordado dourado dos saberes, e à medida que o bordado ia sendo feito, a própria pessoa vai se transformando. Você começa a enxergar com lucidez a potencialidade criativa, a tua vida, as tuas escolhas. Isso é maravilhoso, gente. E quando eu estava de posse disso, aí eu disse, nada disso é meu, é do ser humano. Por isso, esse livro, Prazer em Ser Humano, é um livro que está aqui, não é Maria Paz. É um livro de você, cada um, cada ouvinte, cada internauta, cada pessoa que quer realmente viver e não apenas passar pela vida espremido como a gente vem passando. Essas pessoas gastando até o último dia de vida e sem viver sequer um dia, gente. Porque é um lugar maravilhoso onde você se descobre e quando você volta os seus relacionamentos pessoais, profissionais, sociais, tudo isso vai mudando. Ninguém volta 100%, mas você já percebe quando está entrando no jogo da reatividade cerebral. E aí você diz, para lá, aqui sou eu que escolho. E aí você escolhe com criatividade, com lucidez. E aí você constrói o quê? Constrói um mundo melhor para todos e principalmente para você, porque você não está mais perdendo seu tempo no disse-me-disse. Esse disse-me-disse que às vezes parece ser, até vamos dizer assim, empolgante, mas não é, gente. É um desgaste, é uma coisa que não leva a gente para essa profundidade tão necessária. Eu vou citar só uma frase de Santo Agostinho. Gente, Santo Agostinho, século IV. Então, muito tempo atrás, ele já disse, não saia de ti, pois a verdade habita no interior humano. E se quando adentrares em teu interior, apenas assistires aos pensamentos, vai além deles. Então, minha nossa, Santo Agostinho já sabia disso há tanto tempo, e a gente está passando pela vida sem entender isso. Precisamos redespertar nossa racionalidade sadia e ter essa qualidade de vida, esse momento de eternidade a cada minuto da sua vida. É isso que é a proposta do livro Prazer em Ser Humano. E nele nós temos o quê? Nós temos um processo para você curar essa negatividade que você vai armazenando ao longo dos anos. Maria. E a gente armazena mesmo. Nós estamos conversando aqui com a escritora Maria Paz. Estamos falando aqui sobre o prazer em ser humano, que é o livro que ela escreveu e que está detalhando para a gente. Antes eu queria ler aqui para você um comentário de um ouvinte nosso, Paulo Eduardo Melo, que ele diz o seguinte: ela tem o nome de Paz, era para ser Cândida, é de uma ternura imensa, muita positividade. Está faltando em muita gente. O dia se tornou mais lindo e brilhante hoje, e bateu palmas. É bom a gente... Eu agradeço demais, porque a verdade é essa, gente. Eu estou aqui, sabe aquela volta que você vem por amor. Você quer que as pessoas descubram a preciosidade. Cada pessoa tem a sua assinatura, tem o seu propósito de vida. Nenhum de nós é um número em uma estatística. Nós somos únicos e únicos para fazer essa grande celebração que é a humanidade. Perfeito. Que assim seja. Quero lhe fazer uma pergunta rapidinha. Quais são as pérolas da vitalidade? Que método é esse? Amei a pergunta. Estou até com um colazinho de pérola, né? Tudo que a gente colocou no estoque pessoal de negatividade ao longo dos anos, a gente tem a chance de ressignificar essa emoção. À medida que você ressignifica aquela emoção que foi você mesmo que aprisionou, gente, mas é inconsciente, a gente não percebe. É tipo assim, você está no cinema lá com seus amigos, tudo ótimo, aí você sentou vontade assim, sei lá, de dar a cara de como diz aqui no Nordeste. E aí você diz, meu Deus, como eu pensei isso? Aí você faz o quê? Você negligencia, você coloca aquilo lá dentro de um cacho, né, de um caixão, de um caixote, e aí você
colocou no teu estoque de negatividade. Mais na frente, aquilo vai se tornando um monstro, vai ficando enorme, disforme, e vai sabotando os teus relacionamentos, os teus projetos, tudo que você precisa e veio para fazer e conseguir vai sendo sabotado. Então, a gente tem que ressignificar. Se você sentiu aquela raiva, tenha certeza, o ser humano tem esses circuitos negativos, isso não é você não, isso é toda a humanidade. Você agora vai dar um olhar diferente, vai dar uma atenção e vai ressignificar para saber por que você aprisionou essa emoção lá, por que ela está surgindo. Quando você ressignifica, aí ela sai do estoque de negatividade, fica bem pequenininha e ela vai entrar para a sua inteireza de ser humano. Maria. Nesse momento, Gênia, você ganha a pérola de vitalidade. Por quê? Porque a gente gasta muita energia para deixar uma emoção presa no estoque. Maria, a gente quer agradecer a sua participação e abrir o espaço para que você possa se despedir do nosso público, ouvinte, telespectador. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas categorias que ele se inclui, que o livro se inclui. Se a gente fosse colocar tags aqui, a gente tinha tag de criatividade, de ética e de filosofia moral, de livre-arbítrio, determinismo, felicidade, uma série de coisas. Então eu queria que você se despedisse do nosso público, colocando onde é que ele mais se encaixa. Roberto, essa foi uma pergunta incrível. Nós temos na Amazon, ele está na categoria livre-arbítrio e felicidade. Então, o que a gente tem? A gente tem um manual, gente. Está aqui o livro, o sumário com 12 capítulos. Eu quero deixar claro que toda essa pesquisa foi feita com toda a minha prática já acadêmica e que depois eu coloquei numa linguagem muito acessível para que qualquer pessoa possa desfrutar desse conhecimento que é do ser humano e possa redespertar a sua racionalidade e viver bem. Então, a categoria é a categoria ser humano, racionalidade sadia, felicidade possível e parir a paz. Gente, vamos parir a paz. O que significa isso? E além dessa reatividade e com criatividade, fazer esse bordado dourado dos saberes, dos presentes que as pessoas trazem. Aqui no Nordeste, maravilhoso, quando a gente vê uma pessoa tão simples fazer um objeto de artesanato que você fica embevecido. Então, cada momento desse onde você descobre isso. E esse livro está na Amazon e na Wiclap também, gente. E com o precinho do Natal, aquele precinho bom. Vão lá, porque é um manual para realmente fazer você despertar a tua racionalidade e viver muito melhor. Eu aproveito o momento para agradecer demais aí ao Gênia, ao Roberto, à Rádio CBN, gente, por essa oportunidade maravilhosa de trazer luz para esse momento que nós vivemos e que nós possamos realmente ter esse prazer, saborear ser humano. Amém. Conversamos aqui com a escritora Maria Paz. Muito obrigado, Maria Paz, pela sua participação.